Olá, alunos e alunas de Teoria da Constituição. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, trabalhando ainda a origem, desenvolvimento e transformação da disciplina Teoria da Constituição. Então, como nós vimos na última aula, a disciplina de Teoria da Constituição ela é extremamente recente, porque ela nasce a partir do final dos anos 1920, por volta de 1927, 29 e os primeiros anos da década de 30, a partir de uma obra produzida por Carl Schmitt, intitulada Teoria da Constituição. Até então, todos os autores que queriam fazer alguma reflexão sobre o direito constitucional ou a teoria constitucional se referiam em suas obras à teoria geral do Estado ou teoria geral do direito público. Carl Schmitt, nessa obra, visa romper com essa tradição consolidada na Europa, pelo menos. E a mudança de termo, a mudança da expressão de teoria geral do Estado, teoria geral do direito público para a teoria da Constituição, não foi uma modificação meramente cosmética, só a modificação do nome, mas Schmitt pretendia com isso refletir e compreender quais são as diferenças entre uma comunidade jurídica como a Alemanha e uma outra como Portugal, Itália, Espanha, etc. Algo que, segundo ele, a teoria geral do Estado não era capaz de fazer. Schmitt pretendia, portanto, pesquisar e compreender o sentido das diversas constituições das diversas comunidades. Daí porque a expressão teoria da Constituição. E Schmitt tinha uma visão bastante peculiar, digamos assim, do que seria uma Constituição. Para ele, a Constituição se colocaria como a decisão fundamental do povo e não como o mero texto formal. Nesse sentido, o que caracterizava a Constituição de Weimar, a Constituição alemã da época, era o fato da existência do artigo 48 desse texto constitucional, que autorizava o presidente da República, em caso de emergência, editar normas excepcionais, normas de emergência, né? O que no Brasil, no artigo 62 da Constituição brasileira, podemos comparar com a medida provisória, né? Exatamente porque, para Carl Schmitt, a Constituição é a decisão fundamental do povo, né? É onde nós localizamos quem é o soberano. E, de acordo com Schmitt, né, soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. Daí porque o presidente da República, na Alemanha, seria o soberano, pois ele poderia editar medidas de emergência, as chamadas leis de emergência, que foram de fato editadas na década de 30, concedendo plenos poderes para Adolf Hitler. E o resto a gente conhece da história, né? Então Schmitt tinha uma visão extremamente autoritária da Constituição e do direito público, né? Então o nascimento da teoria da Constituição ela foi um nascimento autoritário, né? A partir de uma perspectiva autoritária. No entanto, essa teoria da Constituição não conseguiu se desenvolver muito nesse primeiro momento, exatamente porque já em 1939 eclodia a Segunda Guerra Mundial. Então, foi só depois da Segunda Guerra, a partir de 45, que nós vamos observar um maior desenvolvimento da teoria da Constituição, embora, num primeiro momento, um maior desenvolvimento, digamos assim, envergonhado, né, é a palavra, em razão dos horrores cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Tanto é assim que nos primeiros anos após a Segunda Guerra, a teoria da Constituição vai se pautar em estudos de direito constitucional comparado. E aí um autor importante é o italiano Paulo Biscaretti di Ruffia, que vai produzir um livro interessantíssimo comparando as diversas constituições do mundo, né? Então, nesse primeiro momento, nós vamos ter o renascimento da teoria da Constituição a partir do direito comparado.
Só por volta da década de 60, com os avanços produzidos na filosofia, que a teoria da Constituição vai ganhar um novo fundamento, um novo conjunto de reflexões que vai dar um impulsionamento para a disciplina, né? Então, a partir da filosofia da linguagem de Hans-Georg Gadamer, a teoria da Constituição vai se encorpar, né? Vai ganhar uma série de autores que vão refletir sobre os problemas colocados pelo direito e para o direito, né, nas décadas de 70 e seguintes, né? Então, nós vamos ter um giro linguístico aí na própria teoria da Constituição e nós vamos falar disso na nossa próxima aula. Então, é isso, pessoal, e nos vemos, então, no nosso próximo encontro. Até lá!